aqui no meu canal. Como é tradição e como vocês já viram pelo título, hoje vai ser o dia em que eu vos vou mostrar a minha wishlist de 2024. Estamos quase no final do mês. Eu estou a tentar que este vídeo saia antes do final do ano. Contudo, eu ainda nem acabei os vlogs de Amsterdã de editar. Já agora, se não foste ver, vai ver, porque foi uma viagem mesmo gira. E já estou a gravar outro vídeo para editar também, por isso está complicado. Mas eu vou conseguir. Se vocês estão a ver este vídeo e se ainda não é final do ano, significa que eu consegui. E que trabalhei muito, até muito tarde, para conseguir pôr este vídeo aqui. Por isso, já agora, deixa já o teu like e subscreve o canal se ainda não és inscrito. Este ano eu vou fazer uma coisa diferente do que aquela que tenho vindo a fazer nos últimos anos, em que eu só vos li com este caderninho aqui, que vocês já conhecem, as minhas metas para o próximo ano. Eu vou fazer isso na mesma, mas para além disso, eu tenho aqui umas folhinhas que eu tive hoje a imprimir, que são imagens para fazer uma vision board ao mesmo tempo. Se vocês não sabem o que é uma vision board, é basicamente um quadro onde vocês, através de imagens, palavras, aquilo que vocês quiserem, fazem uma montagem daquilo que vocês visualizam, daquilo que vocês querem atrair para vocês. Fazer uma lista de objetivos e desejos é também para mim uma forma de atrair isso para mim. E desde que eu comecei a fazer estes vídeos, eu sinto que eles têm-me ajudado de alguma forma a atrair efetivamente tudo aquilo que eu planeei em cada um deles. Este ano ainda vai ser mais potente. Vou prepará-las todas num quadrozinho. Isto é um cartão que eu encontrei aqui em casa. Aliás, isto era uma caixa, tá? Aqui já cortei. Era uma caixa de... Sabem aquelas coisas que às vezes vocês compram e vêm dentro de uma caixinha, vocês guardam a caixa e pensam assim: esta caixa um dia ainda vai dar jeito, não sei para quê. Pronto, anos depois está aqui, a caixa deu-me jeito. Eu começo por visualizar a minha lista do ano passado e fazer tipo um check nas coisas que eu alcancei. Esta lista, quando eu escrevo aqui, eu durante todo o ano esqueço-me completamente que a escrevi e não vou mais lê-la. E então eu quero experimentar agora como é que as coisas correm quando eu tenho que olhar para aquilo que eu desejo todos os dias. Já tenho uma vision board aqui no meu telemóvel, deixa-me tirar as aplicações, aqui no meu telemóvel, mas é mais uma vision board assim para longo prazo, de grandes metas, grandes coisas que eu quero realmente que aconteçam na minha vida. E esta aqui é só mesmo para o ano de 2024. Isto eu aconselho mesmo muito, porque nós estamos a trabalhar várias camadas de comunicação com o universo. Nós estamos a pensar naquilo que nós queremos, nós estamos a escrever aquilo que nós queremos, nós estamos a dizer em voz alta aquilo que nós queremos e depois aqui estamos a visualizar aquilo que nós queremos. Não tem como não dar certo, né? Não tem como. Vamos lá começar. Na wishlist de 2023 eu escrevi assim: continuar a investir no meu canal e nas redes. Acho que isto está, né? Sim, acho que tenho-me aplicado mesmo imenso, principalmente no Instagram, que tenho posto conteúdo mesmo de forma consistente. Viver o presente, aproveitar cada momento e cada pessoa, passar tempo com quem gosto. Também aconteceu muito, eu também fui muitas vezes a Portugal, também estive muitas vezes com os meus amigos, tive 3 semanas de férias em setembro e agora, quando leio isto, faz tipo muito sentido. Passar tempo com quem mais gosto. Este ano eu comecei a fazer imensas coisas sozinha. Este ano eu fiz tanta coisa sozinha e gostei tanto de o fazer. Conhecer novos lugares fora da Suíça e fazer uma viagem a outro país. Já viram? Fui ao Lago de Como, fui a Amsterdã, fui a Marbella, fui a Rimini outra vez. Eu fui a muitos sítios, pelo menos a 4 países diferentes, sem ser Suíça e Portugal. Espalhar boa energia e trabalhar os meus feitos para cada dia me tornar alguém melhor. Isto não posso dizer que alcancei totalmente, né? Porque nós temos sempre alguma coisa que trabalhar, sempre alguma coisa que melhorar em nós. Passar o Natal com a família. Já há 4 anos que não passo o Natal com a minha família e este ano ainda não passei, não é? Mas vou passar.
Vou passar, gente, vou passar. Vocês estão a ver este vídeo, eu provavelmente neste momento estou em Portugal com a minha família. Divertir-me. Eu diverti-me muito este ano. Experimentar coisas novas. Malta, eu experimentei imensas coisas novas este ano. Eu fiz imensa coisa nova. Olha, saltei de paraquedas. Depois, ir ao Europa Park foi o único objetivo que eu não concluí em 2023. E sabem, não faz mal. Não é que eu não tivesse tido a oportunidade, eu tinha. Era só trocar uma das viagens que eu fiz, por exemplo, ao Lago de Como e ter ido ao Europa Park. Mas sinceramente eu preferi 1000 vezes ir para um sítio novo do que ir para um parque de diversões, não é? Talvez este ano venha a oportunidade, mas já não é uma coisa que eu diga mesmo, eu tenho mesmo que ir urgentemente ao Europa Park. Não. Vamos passar para os nossos objetivos de 2024. Bem, já fiz aqui todos os meus recortes. Vamos lá então começar pelo primeiro objetivo. Não está por ordem de importância, é só a ordem que eu me lembrei e fui escrevendo. Ler 5 livros. Eu já comprei vários, quero muito ler, só que ainda não os li, ainda não arranjei tempo. Eu não vou colar isto já aqui no cartão, eu vou fazer isto no final. Estes são os meus livrinhos, aqui uma foto que eu tirei dos meus livros para ler. Fiquei sem luz, não acredito. Que nervos. 1 hora depois, cá estou outra vez. Tive que deixar as minhas baterias aqui da luz a carregar um bocadinho. Conhecer 4 países diferentes. Este ano quase que já fiz isso. E esta está ligada a um dos meus maiores e mais importantes objetivos de 2024, que é fazer a minha primeira viagem a solo. Eu já estou aqui a planear, né? É uma coisa que eu quero mesmo muito, muito, muito fazer e sinto que me vai transformar de uma forma brutal. Como eu já vos disse, eu tenho gostado imenso e tenho mesmo por opção tentado estar muito mais tempo sozinha e fazer muito mais coisas sozinha. Eu estou num caminho de autoconhecimento, descobrir quem eu sou, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu gosto de fazer, até onde eu consigo ir. Eu estou obviamente aterrorizada com a ideia, mas acho que o que vai vir depois vai ser brutal. Ali é muito mais desafiante porque eu tenho que estar sozinha a descobrir como encontrar soluções para os meus problemas, como apanhar um autocarro, por exemplo, como tudo isso. A cada desafio ultrapassado virá um sentimento de conquista muito maior, um sentimento de ok, eu consegui, eu fiz aquilo sozinha. Eu tenho aqui alguns destinos que poderão ser ou não alguns desses 4 países. Eu ainda não tenho todos planeados, né? Não sei se conseguem adivinhar, mas isto aqui é em Budapeste, em Florença. Tenho este aqui, Edimburgo, e aqui. Não são os Alpes suíços, mas são os Alpes italianos, as Dolomites. Já agora, se algum de vocês já foi a alguns destes 4 lugares, deixem aí nos comentários o vosso feedback. Próximo objetivo para 2024. Muito contacto com a natureza. Isto tudo está muito interligado com outro objetivo, que é clareza mental, que eu tenho aqui colocado, evolução e cura espiritual. E estes dois são interligados porque eu acho que a minha clareza mental, a minha evolução, a minha cura, tudo isso está muito interligado a mim com o contacto com a natureza. Tenho aqui isto. Não quero dar spoiler, né? Mas isto é um sítio que eu quero muito ir este ano, aqui na Suíça. Vocês decorem isto, decorem esta imagem aqui, porque vocês vão me ver lá. Claro, vai ter um vlog, isto tudo vai ser uma trilha que eu parti numa aventura para este lugar. Depois temos aqui outro sítio que eu nem sei onde é que é. O objetivo é só visualizar um campo verde todo cheio de flores e é nesse cenário que eu quero estar. Temos aqui uma imagem
de um lago. Esta foto quase que podia ser minha, já tirei fotos assim semelhantes. Um lago. E depois esta aqui, que tem a ver muito com essa parte de enraizamento, que é alguém a meditar na natureza. Este objetivo aqui, eu sei que neste momento ele vai parecer muito irreal, vai parecer muito inatingível, mas isto não é impossível, ok, de me acontecer. Obviamente que não é fazer 50 anos, mas sim atingir os 50 mil seguidores em alguma rede social. Vamos ver, né? Eu vou chegar lá. Fiquem aí a torcer por mim e ajudem-me a atingir este objetivo. Manter uma rotina e ter mais organização diária. Às vezes eu sinto que não consigo manter-me no meu dia-a-dia de uma forma organizada. Eu acabo sempre por me perder, acabo sempre por querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo no mesmo dia que começo uma, vou para outra e deixo tudo a meio e fica uma catástrofe. Eu quero ter um plano estratégico, um horário, cumprir metas diárias para eu conseguir realizar, manter-me focada e ser consistente. Sei que isto é muito difícil, é muito mesmo muito difícil fazê-lo. Ao mesmo tempo quero inserir na minha rotina novamente o desporto, porque este ano eu desleixei-me completamente no desporto. Aliás, pronto, não é completamente, porque comecei no verão a fazer imensas caminhadas, mas foi só no verão e depois, tchau, não aconteceu mais nada. No próximo ano, eu e o Ricardo decidimos que vamos os dois entrar no ginásio, então nós vamos já ambos desafiar-nos um ao outro para cumprir este desafio, para ir treinar. Pronto, tenho aqui uma foto de uma menina. E tenho aqui também uma foto de uma menina num escritório, que também me vejo assim, né? A editar, e ela está a utilizar o Photoshop, acho eu, ou o Lightroom. Então vejo-me muito como esta menina, que é trabalhar com a criação de conteúdo. Fazer uma experiência única. Este ano eu saltei de paraquedas, foi uma experiência única. Se quiserem uma experiência assim, vão saltar de paraquedas. Eu saltei no skydive da Maia e foi incrível e eu já quero repetir. Eu pus aqui um exemplo, não quer dizer que seja isto que eu pretendo, isto é só um exemplo meramente para eu me lembrar de uma experiência única, mas tenho aqui alguém a dançar. Aqui alguém a mergulhar com golfinhos. Mudar a minha comunicação corporal. Muito mais além do que postura física, é algo que eu quero para passar para as pessoas. Eu tenho muito coisa de andar assim, de me encolher, de andar, não olhar para as pessoas diretamente. Isso tudo vem com uma grande insegurança minha. Não me quero encolher porque eu sinto que a imagem que passa às outras pessoas é que eu sou mais pequena, eu sou mais frágil. Acabou a luz outra vez! Neste espaço em que eu já parei o vídeo 2 vezes, eu já fiz bolachas húngaras. Para vocês verem o tempo que eu estou a perder desde que eu comecei a gravar este vídeo. Mas pronto, vamos lá começar. Antes que isto fique sem bateria outra vez. Quando eu me mostrar assim, eu acho que a ideia que as pessoas vão ter de mim vai ser outra completamente diferente. E acho que isso afeta imenso as primeiras impressões e como é que as pessoas te vão tratar e como te vão ver. Isto foi uma coisa que me disseram numa sessão de Reiki. Veja assim, tu estás alinhada com o universo e com a Terra. Então estás bem, tu estás equilibrada, estás a ser apoiada como um eixo, né? Então eu fiz isto. Um eixo, né? O universo e a Terra em baixo. Melhorar o meu vocabulário. Isto aqui é uma coisa que é muito complicada. Desde que me passo isso eu sinto que, pronto, como não ouço tanto certas palavras, como não comunico tanto, a maioria das pessoas com quem eu falo em português, tipo, é o Ricardo e às vezes alguma colega de trabalho, mas muito pouco. Eu não tenho saído muito ultimamente e convivido assim muito com outras pessoas, então não ouço muito o português. Netflix, ver televisão é só Netflix, etc. Claro que eu leio muito, ouço podcasts e audiobooks também muito em inglês. Há palavras que acabam por sair um bocadinho do meu vocabulário e que me esqueço, e às vezes quando quero lembrar uma palavra encrava totalmente e eu às vezes pareço uma parola a falar, a sério. É um trabalho que tem que ser feito por mim e eu não pus aqui nada que represente isso. Tenho aqui uma coisa que eu gostava de fazer, não escrevi, mas é só uma coisa que eu gostava muito de fazer, que é uma coisa tão simples para quem é do Porto, e para mim é algo que eu nunca fiz e gostava imenso de fazer, que era ir assistir ao pôr do sol. Vocês sabem onde? Já adivinharam? No Jardim do Morro, no Porto. E se possível com amigos ou com o Ricardo, com alguém que eu amo mesmo muito. Ai não, ainda tenho aqui praia, né?
quero ir para um destino de praia também este ano. E tenho aqui algumas frases que me representam. Através das atitudes conhecerás a alma. Pá, desculpem, vocês se calhar não conhecem muito este meu lado, mas pronto, eu agora estou aqui a mostrar-vos tudo. Isto foi um lado que se foi desenvolvendo muito agora no ano 2023. Ser autêntica, não é que eu não seja autêntica, não é que eu não seja verdadeira, mas muitas vezes eu dou por mim a ser people pleaser, ou seja, tipo, a querer agradar a toda a gente e muitas vezes a diminuir-me para que os outros estejam bem, a não dar a minha opinião, não falar a minha verdade só para que os outros estejam bem ou em prol de um bom ambiente. O resultado é sempre negativo, então aquilo que eu quero é ser eu própria e não me forçar, não deixar de tentar que toda a gente goste de mim. Não é saudável e ao mesmo tempo não estou a ser eu própria, porque para que as pessoas gostem de mim às vezes eu tento ser alguém que não sou, tento me adaptar à personalidade dessa pessoa para que ela goste de mim. Eu sei que isto é horrível, eu sei que isto é super tóxico, mas acho que isso tem a ver também com um processo, uma coisa que eu escrevi aqui. Heal, cura. Tudo isto tem uma explicação, tudo isto tem uma razão também e está ligado com a cura, portanto eu quero curar-me para ser mais autêntica. Depois temos aqui a mais importante e que eu estou sempre a falar, ser amor. Aquilo que eu me digo a mim própria quase todos os dias, aquilo que eu às vezes medito sobre e pronto. É sobre ser um canal de amor, é aquilo que eu mais quero, é ser um canal de amor para que eu possa dar todo o amor que eu puder e receber também, mas sobretudo também ser um canal de amor comigo. E pronto, malta, isto foi assim um bocadinho emotivo, um bocadinho intenso, mas estes foram os meus objetivos para 2024. E tenho a certeza que para o outro ano ainda vou ter mais objetivos, mais metas, e olhando para os meus objetivos de 2023 percebi que eu continuo sobretudo a lutar pelo mesmo, que é tornar-me uma pessoa melhor. É isto, malta. Agora vou fazer tudo aqui, vou colar tudo aqui no cartãozinho, que é para fazermos então o nosso vision board. Malta, eu estava aqui a arrumar tudo. Olhem aqui as mainhas que a minha avó me fez. Estava aqui a arrumar isto tudo, a cola, os restos de papéis, assim, o caos todo que eu montei aqui. Quando dei conta que houve uma que estava completamente perdida aqui atrás de mim, eu estava quase sentada em cima dela. Eu não sei se isto foi algum sinal, eu não sei se isto é alguma mensagem, mas a palavra que ficou para trás foi esta. Não sei. Todo já dobrado, porque eu sentei-me o tempo todo em cima disto. Agora sim, está completa. E é isto, malta. Se tiverem gostado, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal. Não se esqueçam de fazerem também vocês a vossa lista para 2024 e se quiserem uma coisa ainda mais profunda, façam também a vossa vision board e mostrem-me, porque eu terei muito gosto em ver as vossas vision boards, ou digam-me nos comentários se este vídeo vos levou a fazer a vossa lista de metas para 2024 e a vossa vision board. Um ótimo 2024 para vocês, que também vocês alcancem todas as vossas metas e objetivos que para este ano prepararam. A gente vê-se no próximo vídeo. Beijinho!